Fala pessoal, muito bom dia! Começando o Morning Call na parte de equities aqui da Guide Investimentos. Hoje é o dia 29 de março de 2021, estamos finalmente chegando no fim desse mês que foi super movimentado, né? Mais um mês aí que veio para de fato trazer muita novidade pra gente e aí não tem muito como fugir, né? Mês cheio de novidades, mês cheio de acontecimentos, mês cheio de volatilidade. Março, portanto, foi assim. Vamos ver que nos espera em abril, né? Mas de fato, assim, a gente veio de uma sequência muito conturbada, é óbvio, pandemia desde março do ano passado, mas sempre, né, com muitos altos e baixos. E a perspectiva, pelo menos atual, é que entraremos em abril seguindo esse tipo de movimento, né? Afinal, muitos pontos importantes sendo discutidos na questão política aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que a questão sanitária ainda busca se normalizar. Bom, lembrando que na sexta-feira, pessoal, foi um dia positivo, né? A Bolsa subiu seus 1.000 pontos, ganhou 0,9%, né? Teve um 0,9% de alta na sessão, fechou ali próximo dos 115 mil pontos, a 114.780. Foi de fato um dia, né, de recuperação. Foi uma semana também, mais uma vez, voltada, né, a essa grande volatilidade, altos e baixos, mas no fim das contas o fechamento até que não foi tão ruim, né? Próximo dos 115 mil pontos, estamos navegando nessa banda já há algum tempo. Vamos ver se ao longo dessa semana essa perspectiva se altera, né? Temos algumas vias aí que podem contribuir para esse movimento. Bom, vamos começar falando sobre as notícias novas de vacinas, depois a gente passa ali, né, um pouquinho para notícias corporativas. E por fim, quer dizer, a gente passa para a abertura, né, depois pelas notícias corporativas, depois a gente comenta como que está o futuro aqui no Brasil. Então a gente tem de fato algumas notícias importantes para começar a semana, mas o que mais está fazendo preço, pessoal, são os movimentos do exterior, tá? Então vou começar citando sobre o noticiário de vacinas, depois eu falo da abertura lá fora e por fim passamos a notícias corporativas. Vacinas, temos algumas coisas importantes para serem discutidas, tá? Na última sexta-feira, São Paulo voltou a bater recorde de mortes diárias, né, no estado. Óbitos ultrapassaram ali 1.193, né? De fato, mais de 70 mil pessoas já morreram no estado e por conta disso o governo de São Paulo acabou estendendo o lockdown, né? Ou seja, não é bem lockdown, mas aquela fase emergencial, né, que as pessoas falam, para pelo menos até o dia 11 de abril. Isso é super importante, afinal a gente viu pouca reação no mercado com esse anúncio, acho que as pessoas já esperavam que isso fosse acontecer devido ao cenário atual, que não é trivial, né? E, bom, isso no campo negativo, as medidas, né, restritivas, obviamente, para buscar essa contenção, mas temos algumas notícias interessantes já quanto à vacinação que saíram nesse fim de semana. E reparem, normalmente as notícias são de diferentes farmacêuticas, o que também é favorável, né, para o ritmo de vacinação no longo prazo. Caso tenha um problema com a farmacêutica, a outra também entregue, enfim. A gente tem algumas notícias nesse sentido. Então, primeiro delas, assim, o estado de São Paulo anunciou vacinação para pessoas de 68 anos a partir do dia 5 de abril, então estamos conseguindo abaixar bem, né, a faixa etária da vacinação em pouco tempo. O Butantan espera o aval da Anvisa para testar a Butanvac em abril e quer começar a vacinação em julho, né? Lembrando que essa Butanvac é uma vacina nova que vai ser, entre aspas, 100% brasileira, produzida aqui e é super importante para sustentabilidade também a longo prazo, né? Lembrando que provavelmente as pessoas vão ter que se vacinar periodicamente, não vai ser uma vez na vida, apenas vai tomar vacina contra a Covid, vai ter que tomar mais vezes ao longo dos próximos anos e a produção local facilita, contribui para isso, tá? Bom, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da Sputnik V, né? Lembrando que a Sputnik é aquela vacina russa. Agora, provavelmente a gente vai ter aqui, né, após esse pedido de uso emergencial, as vias sendo abertas para que as pessoas comecem a utilizar tal vacina também. A Fiocruz recebeu insumos para produzir mais 12 milhões de vacinas. A Fiocruz que produz a vacina de Oxford, portanto, veja só, nas últimas 3 notícias são 3 vacinas diferentes, né? O que é super importante também para o andamento dessas questões. E por fim, o Paulo Guedes foi vacinado contra a Covid-19 em Brasília com a primeira dose da Coronavac, né? O quarto laboratório, portanto,
diferente com o noticiário desse fim de semana, o que mostra que a gente está caminhando, né, talvez não a passos tão rápidos, mas na direção correta, né? Saiu até, se não me engano, na sexta-feira, o Brasil já quase ultrapassou 1 milhão de vacinados em um dia só. Aí depois saiu a confirmação da CNN que tinha até passado esse 1 milhão de doses sendo aplicadas em apenas um dia. Então, assim, o ritmo tem ganhado tração, super importante. Agora, onde de fato ganhou tração e onde de fato as coisas estão acontecendo é nos Estados Unidos, né, pessoal? Lá, não sei se vocês observaram, mas tinha, né, inicialmente um objetivo do presidente Joe Biden de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias. O ritmo de vacinação foi tão extenso que ele deu uma de Dilma, né? O que ele determinou? O Biden ele determinou, bom, atingimos a meta, então vamos agora dobrar a meta. Então agora a meta dos Estados Unidos é vacinar 200 milhões de pessoas em 100 dias. Isso mostra, né, que de fato as condições por lá são muito superiores do que provavelmente no resto do mundo, né? Organização, capacidade logística, já tem vacina a rodo para distribuir para a galera. Então a situação lá se normalizando de maneira muito mais rápida, que obviamente é positivo para retomar a atividade. A gente segue positivo com a atividade econômica norte-americana, correto? Bom, vamos falar agora sobre a abertura nos mercados internacionais. Hoje uma abertura positiva na Europa, uma abertura mais mista nos Estados Unidos, principalmente porque a Europa está passando por um momento pandêmico muito interessante agora, né? A gente está observando, por exemplo, o Reino Unido encerrando o que pode ser o seu último lockdown. Lembrando que em 23 de janeiro o Reino Unido contabilizou 1.348 pessoas vindo a falecer devido à Covid-19. Foi o pior número de toda a pandemia para o Reino Unido, tá? 1.348 pessoas. Bom, esse domingo, que foi ontem, foi dia 28 de março, né, praticamente 2 meses depois do Reino Unido ter atingido a sua máxima histórica, né, de óbitos por conta da pandemia, dentro de um dia, o país contabilizou 19 óbitos por Covid ontem, tá? Então saiu de 1.348 2 meses atrás para apenas 19. O que eles fizeram por lá? Vacinaram praticamente metade da população nesse meio tempo e mantiveram essas pessoas isoladas, né? Então, medidas restritivas fortes estavam sendo tomadas no Reino Unido. Agora, muito provavelmente, eles vão amenizar essas medidas, né, para embarcar na volta à normalidade, o que também é super positivo para a atividade econômica europeia. Já nos Estados Unidos, a abertura é um pouquinho mais negativa devido a alguns fatores. Primeiro deles, a bolsa bateu máxima, algumas das bolsas acabaram batendo máximas na sexta-feira, então tinha espaço para uma realização técnica. Mas também uma questão ligada a isso daqui, ó. Não sei se vocês já assistiram esse filme, Margin Call, um clássico do mercado financeiro. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é um pouco disso. Tem um family office chamado Archegos Capital Management. Tá? Um family office que, bom, ficou posicionado, né, financeiramente numa situação conturbada. E devido a isso, para cobrir a chamada de margem nas corretoras, esse family office teve que fazer alguns block trades, ou seja, ir na bolsa e fazer uma venda de uma posição muito grande em pouco tempo. Isso chama um block trade, né? Quem fez para essa Archegos Capital Management foi Goldman Sachs, foram mais de 10 bilhões de dólares em block trades no fim da sessão da última sexta-feira. Isso elevou a percepção de risco, né, de muita gente. Alguns grandes bancos que estavam, né, expostos a essa Archegos emitiram uma nota nessa manhã dizendo que tinha, né, que liquidar ainda posições que essa Archegos possui. E despencaram, tá, no mercado internacional por conta disso. Então, o Credit Suisse foi um dos bancos que acabou emitindo, né, uma nota referente a esse assunto. Caiu mais de 10% na Suíça, estava caindo há pouco tempo atrás. A Nomura caindo 14%, 15% no Japão também devido a esse acontecimento. Tá? Então, esse acontecimento está impressionado um pouquinho as bolsas americanas.
Bom, commodities, temos... Opa, dei uma bica aqui no negócio sem querer, pessoal. Bom, sobre notícias de commodities, temos algumas importantes, tá? A primeira delas, sobre minério de ferro. O minério disparou mais de 4% no porto de Qingdao, voltou a atingir o patamar de quase 168 dólares a tonelada, devido a alguns dados que saíram na China, demonstrando, né, que a lucratividade das empresas industriais permanece elevada e a demanda crescente nos setores de construção civil e manufaturados. Tá? Então acabaram apoiando o preço nessa madrugada lá na China, uma abertura que vai ser positiva, portanto, para as empresas daqui do setor. Agora, o petróleo subia há pouco tempo algo em torno de 1%, apesar de uma grande mudança que está acontecendo no cenário internacional. Esse daqui é o Evergreen, tá, pessoal? Aquela embarcação que está encalhada no canal de Suez. E nessa madrugada ela começou a se mover, começou a flutuar um pouquinho, abrindo, né, expectativas e dando esperanças para todo mundo que é altamente influenciado por conta desse canal comercial, de que as coisas podem voltar à normalidade em pouco tempo, né? Então, mesmo apesar desse cenário, o petróleo subiu 1%, estava subindo 1% até pouco tempo atrás, com perspectiva de que a OPEP manterá as restrições na produção, né, em suas próximas reuniões, tá? Então, o Brent voltou a atingir o patamar aí de 65 dólares o barril. Já o Bitcoin fez um movimento super interessante no dia 25 de março, foi quinta-feira, né, vinha numa sequência de quedas, o Bitcoin de realização de preço, e de fato atingiu algo em torno de 50 mil dólares, né, realizou lucros até bater 50 mil dólares a moeda. De lá para cá, passaram-se o que? 3, 4 dias, já volta próximo dos seus patamares mais altos, né? Já atingiu novamente 58 mil dólares, lembrando, né, que a máxima foi algo em torno de 62, 63 mil, então pareceu ser de fato uma correção mais técnica que fez com que o Bitcoin voltasse para os 50 mil pontos, certo? Sobre notícias corporativas, temos algumas importantes. A primeira delas, que a CEMIG está avaliando opções para desinvestimentos na Taesa. O potencial desinvestimento terá como objetivo otimizar a alocação de capital da companhia. Então, obviamente que é algo interessante que pode sair aí ao longo dos próximos dias, tá? A Cosan aprovou um programa de recompra de ações, que representa até 5,9% o número de ações em circulação em mercado. Tá? O programa terá duração de 18 meses. Bom, a Eletrobras informou que um conselheiro de administração, o famoso Ricardo Brandão Silva, indicado pela União, apresentou uma carta de renúncia e deixará o cargo no dia 1º de abril. Quem vai substituí-lo será a Ana Carolina Tanuri Lafert Marinho, tá? Foi eleita pelo Conselho para substituir então a posição do Ricardo Brandão. Bom, acho que é isso. Temos a notícia também que a rede de farmácias Pague Menos fechou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para iniciar a vacinação gratuita contra a Covid-19 em uma unidade no bairro do Ipiranga. Vamos acompanhar aqui a abertura, como que está, pessoal, da Bolsa Brasileira nesse momento. Estável, a 114.600 pontos e o dólar subindo 0,2 a 5,77. É isso, pessoal. Não temos grandes novidades aqui no cenário doméstico, todo o foco de fato no cenário externo nessa abertura de segunda-feira. Gostaria de agradecer pela presença de todos, acompanhar, né, os movimentos dessa semana. Afinal, a gente vai ter um dia a menos, para quem não se lembra, sexta-feira santa, feriado, a bolsa não abre, tá? Apesar do feriado que está rolando já na cidade de São Paulo, né, o mercado não vai acompanhar, só vai fechar de fato na sexta-feira. Muito obrigado pela presença de todos, um ótimo dia, bons negócios, até amanhã. Tchau, tchau.